O que significa, de verdade, estar preparado quando tudo falha? Não é ter medo de tudo. Não é colecionar equipamentos. É saber pensar, agir e adaptar-se quando o ambiente deixa de colaborar. Ser um sobrevivencialista polímata é isso. Alguém que une mentalidade, técnica e curiosidade para transformar incerteza em autonomia. E a diferença entre saber sobre sobrevivência e realmente sobreviver começa aqui. Conhecimento solto não basta. Preparação de verdade precisa virar capacidade. Antes de qualquer ferramenta, existe a mente. Em uma emergência, o primeiro equipamento é psicológico. Quando o medo sobe, a tendência é correr, improvisar mal e piorar o problema. O caminho contrário é simples, mas exige disciplina. Pare, respire e recupere o controle. Pense no protocolo STOP. Pare. Pense, observe, planeje. Parece pequeno. Não é. Ele transforma a ansiedade em processo. E processo salva vidas. Agora vem a bússola de prioridades. Existe uma lógica que impede você de desperdiçar energia com o que vem por último. Sem ar, a janela é de minutos. Sem proteção térmica adequada, o corpo entra em risco muito rápido. Sem água, a conta começa a fechar em cerca de 3 dias. Sem comida, o corpo aguenta mais, mas não aguenta bem. A lição é clara. Primeiro estabilidade térmica e segurança, depois água, só então energia. Quem entende isso para de agir no impulso e passa a agir com método. E esse método precisa começar pela autonomia. O sobrevivencialista polímata não espera a crise para descobrir o básico. Ele constrói redundância inteligente. Isso significa ter água, luz, comunicação, primeiros socorros e reparo em mente ao mesmo tempo. Não por paranoia. Por responsabilidade. Porque emergências reais quase nunca chegam isoladas. Elas chegam em cadeia. Falta energia, a água falha, surge um ferimento. A informação confunde e a margem de erro diminui. Vamos começar pela água, porque sem água não existe desempenho. E sem desempenho você decide pior. Em casa, uma referência prática é guardar pelo menos 1 galão por pessoa por dia, durante 3 dias, idealmente ampliar isso para 2 semanas. Marque a data, revise o estoque e troque periodicamente. Parece um detalhe burocrático, mas é disciplina aplicada. Em campo, a regra é ainda mais dura. Seu pensamento fica lento, seu corpo perde eficiência, e até a autoconfiança desaba quando a hidratação falha. Água não é só sobrevivência. É clareza mental. Mas água também é observação. O olhar treinado enxerga recurso onde o olhar comum enxerga paisagem. Um pano pode virar filtro simples, um recipiente improvisado pode virar coleta, e até o orvalho da manhã pode ser aproveitado. Isso não é magia. É repertório. Você não improvisa com criatividade vazia. Você improvisa com habilidades já treinadas. Quanto mais fundamentos você domina, mais possibilidades aparecem. Depois da água, vem o abrigo. Muita gente pensa em abrigo como construir algo grande. Mas a pergunta certa é outra. Onde você perde menos calor, menos energia e menos exposição? O local importa mais do que a aparência. Um bom abrigo é discreto, pequeno, protegido do vento e integrado ao ambiente. Há até um princípio simples para isso. Misture-se, fique baixo, irregular, pequeno e isolado. Não é sobre vencer a natureza. É sobre não brigar com ela. E aqui entra uma verdade que muita gente subestima. Hipotermia não é só problema de neve. Ela pode acontecer até em temperaturas acima de 4 graus, se você estiver molhado. Suor, chuva, vento e roupa encharcada aceleram a perda de calor. Por isso, controlar esforço, manter-se seco e cortar vento são decisões de sobrevivência, não de conforto. Às vezes,
a escolha mais inteligente é parar antes de cansar demais. Às vezes, agir menos é agir melhor. Com água e abrigo encaminhados, entra uma habilidade que muda tudo: primeiros socorros. Porque em uma emergência, o tempo não é abstrato. Uma hemorragia grave pode matar em minutos. A janela crítica pode ser de 3 a 5 minutos, enquanto o socorro talvez demore muito mais. Em áreas rurais, esse intervalo pode se alongar bastante. Isso significa que saber fazer pressão direta, aplicar curativo compressivo e usar um torniquete quando indicado não é um detalhe técnico. É uma vantagem decisiva. E não basta aprender uma vez. Habilidades de primeiros socorros evaporam sem reciclagem. O corpo esquece. A mão perde firmeza, a sequência some da memória. Por isso, o sobrevivencialista polímata não confia apenas em cursos isolados. Ele cria microtreinos frequentes. Ele revisa, repete e testa. Porque competência real não é um certificado guardado. Competência real é ação disponível sob pressão. Agora pense na orientação. Saber onde você está, para onde vai e como retornar é uma das bases da autonomia. Quando alguém se perde, o erro mais comum é continuar andando no impulso. O antídoto é o stop. Pare. Pense. Observe. Planeje. Leia o terreno. Observe referências, calcule riscos, escolha uma direção com intenção. Navegação não é apenas geografia. É disciplina emocional. É a capacidade de não deixar o pânico conduzir seus passos. Esse ponto fica ainda mais claro quando lembramos que grandes problemas raramente são resolvidos pela força bruta. Eles são resolvidos por decisões consistentes. No Grand Canyon, por exemplo, houve dezenas de incidentes ligados ao calor e ao resgate em um único período. E a resposta educativa foi direta: parar também é agir. A mensagem era simples: o calor mata. O excesso de confiança também. Em sobrevivência, arrogância custa caro. Depois vem a habilidade que amarra tudo: reparo básico. Fita, corda, vedação, fixação, ajuste, reaproveitamento. Pequenos reparos evitam grandes colapsos. Uma lanterna falha, uma costura abre, uma lona rasga, uma vedação cede. Quem sabe reparar não depende imediatamente de uma solução perfeita. Ele prolonga a vida útil do que já existe. Isso é poder, porque a autonomia quase sempre nasce de soluções modestas, bem executadas, repetidas com calma. É aqui que o polímata se diferencia do curioso superficial. Ele não sabe um pouco de tudo apenas para impressionar. Ele cria combinações úteis. Estudos sobre impacto mostram um padrão consistente. Grandes resultados costumam vir do domínio do convencional com uma dose de combinação em comum. Em sobrevivência, isso significa dominar o básico e, depois, recombinar. Água, abrigo, primeiros socorros, orientação e reparo. Uma habilidade alimenta a outra. Uma falha em uma área é compensada por outra. Por isso, improvisação real não é inventar do nada. É responder com o que já está no seu repertório. Se você treinou nós, corte simples, vedação, coleta de água, leitura de mapa e controle de sangramento. Então, sob pressão, seu cérebro não precisa criar tudo do zero. Ele reutiliza o que já foi consolidado. E isso muda tudo. O improvisador despreparado se confunde. O sobrevivencialista polímata combina. Mas existe um segredo que separa o entusiasmo da verdadeira competência: o aprendizado contínuo. O cérebro aprende melhor quando você espaça os treinos, intercala temas e se testa de forma ativa. Em vez de repetir uma única habilidade até a exaustão, alterne água, nós, navegação, primeiros socorros e reparos em ciclos curtos. Faça perguntas para si mesmo. Tente lembrar sem consultar. Corrija. Repita depois de alguns dias. É assim que a habilidade sai da teoria e entra no comportamento. E aqui está a promessa final.
Você não precisa virar especialista em tudo de uma vez. Precisa criar uma rotina de expansão. Escolha uma habilidade por semana. Treine por 30 minutos. Registre o que falhou. Ajuste. Volte ao campo. Depois acrescente outra. O objetivo não é acumular informação. É construir autonomia real, passo a passo, até que o básico se torne automático e o inesperado deixe de ser paralisação. Ser um sobrevivencialista polímata é viver com calma, mas sem ilusão. É entender que preparação não é medo do futuro. É respeito pela realidade. Versatilidade cria resiliência. Disciplina cria confiança. Curiosidade cria avanço. E quando essas três coisas caminham juntas, você deixa de depender da sorte e passa a depender da sua própria capacidade. Escolha uma habilidade por semana e teste por 30 minutos.